tarde, gente, boa tarde. Todo mundo me ouvindo? Me escutam bem? Obrigado. Então, meu nome é Henry, junto com a Graziella, a gente vai falar um pouco sobre a Docol, vamos falar um pouco sobre o nosso portal, que a gente instalou esse ano. É um processo recente, tem 60 dias, funciona tão bem, que hoje é a minha primeira viagem, depois que a gente instalou o portal, e agora há pouco, junto com o pessoal do Paradigma, a gente fez o download do portal no meu celular, e funciona mesmo, tá? Um portal que a gente fez com muita energia própria, com baixos recursos, que faz parte da indústria no Brasil, né? A gente tem bastante coisa para fazer e pouco recurso para empregar, e deu certo, uma história bem interessante. Um portal onde a gente pensou muito na experiência do nosso usuário, poder integrar ele no processo de aquisição do começo ao fim, pensou muito na automação do processo e também considerou bastante a parte do compliance dentro da empresa para que pudéssemos ter bastante segurança no processo. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho da Docol, vou falar um pouquinho da nossa empresa para vocês terem uma visão melhor. Vamos ver se funciona. Legal, então para quem não conhece a Docol ainda, empresa de 65 anos, assim como as empresas do sul do Brasil, fundada por imigrantes, o Dó vem de Dobrava, o Col vem de Colim, nossos fundadores, é uma das líderes nacionais no segmento de metal sanitário, é a líder hoje no segmento de torneiras economizadores de água, temos distribuição em mais de 30 países, e principalmente, para quem não conhece a gente, talvez não saiba, mas nos últimos 3 anos nós também fomos para a área de louças, cubas e bacias de banheiro, e também para a área de inox, cubas de inox para cozinhas e acessórios, tá? Então vamos lá. A Docol, dentro da área de metais sanitários, trabalha muito forte na questão do design, nossos clientes extremamente exigentes. Esses prêmios que a gente ganhou são prêmios recentes, não são prêmios antigos. Nós ganhamos o IF Design Award 5 vezes, o Good Design 5 vezes e também o Red Dot 1 vez. Coisas bem recentes. Mais um produto nosso, para quem é da área de supply chain, começa a olhar esses produtos aqui, já começa a ver produtos que são de baixa escala, muitos SKUs, alto nível de exigência técnica, então vocês já sabem qual que é a dor de cabeça da gente em conseguir prover isso para a empresa, né? Precisamos de um bom portal. A Docol é uma empresa que prima muito pela tecnologia, queremos estar à frente, trazendo inovações aos nossos clientes, então criatividade faz parte do nosso dia a dia, o time de procurement participa diretamente com os nossos engenheiros nesses desenvolvimentos, e nós queremos trazer coisas originais, coisas que proporcionam o bem-estar do nosso usuário. A Docol é aquele cliente que vai estar com você na hora que você está com a sua família, cozinhando, vai estar no seu hotel, depois de um dia de trabalho, então tudo tem que funcionar. E, de novo, para quem não conhece, ainda a Docol é uma das poucas empresas brasileiras que oferece garantia vitalícia dos produtos. Então, imagina a nossa dor de cabeça na qualidade para a gente realmente garantir isso para o nosso cliente. Falar em Docol também é falar de proteção ao meio ambiente. Há 30 anos atrás, quando o Brasil não pensava nisso, a Docol já estava falando em economizar água. É uma das poucas empresas no Brasil, ou melhor, a única, que tem o selo máximo de economia de água da Wells na nossa planta. Vocês conseguem ver por essa foto a área verde que a gente preserva, aproximadamente 33% do nosso parque fabril ainda preserva a Mata Atlântica, né? Uma área de mata aí de mais de 60 mil metros quadrados, e toda a água, por fim, utilizada no nosso processo fabril, passa por 2 estações de tratamento antes de voltar para o meio ambiente. Então, nossa preocupação, nosso foco com o meio ambiente é muito forte. Mas eu não quero tirar o brilho da apresentação, a apresentação é com a Grazi, ela esteve à frente do projeto, ela conhece bem os detalhes do portal, e ela vai conseguir explicar com mais propriedade o que a gente fez lá na Docol. Obrigado, Grazi. Obrigada, Henrique. Todos me ouvindo aqui. Boa tarde, pessoal. Então, vou contar um pouquinho então da história da Docol, né, uma parceria com a Docol e Paradigma, né, uma parceria que já dura aí 14 anos, né. Então, começou lá em 2008, com um lean office na área de compras, onde a gente mapeou vários processos da área e constatou que a gente precisava realmente de um portal, de uma automação nos processos de cotação. Então, lá naquela época, a gente implantou o portal de compras, que é o módulo de cotação de pedidos e aprovação de pedidos dentro da plataforma.
E desde lá, então, a gente já vem fazendo as atualizações. Em 2013, a gente também automatizou o processo de contrato, né, a cotação de contrato, não o módulo em si, mas a cotação de contrato. Em 2015, fizemos a atualização da integração para o web service. E agora, em 2022, né, que em 2022 a gente fez uma nova atualização agora da plataforma. Esse processo iniciou lá em 2020, na verdade, com a necessidade de uma plataforma única de aquisição e uma necessidade também de uma plataforma para a gestão de contratos jurídicos. Então, a solução para isso tudo, inclusive também até a parte de estrutura de integração, se resumiu na migração da paradigma SRM 360. Então, com isso, né, na questão até da pandemia, a Docol fez um desafio para nós, né, que é um projeto de transformação digital. Então, a gente podia trazer todas as inovações que a gente precisaria de automação de sistema, né? Então, dentro desse projeto de transformação digital 2020, surgiu, então, o projeto Força de Compras, que a gente chamou, a gente deu esse nome, né, para realmente a implantação do portal SRM 360. Então, o que é esse projeto? Como é que vou explicar agora como foi o desafio de fazer essa implantação desse projeto em meio à pandemia, né? Todo mundo online. Então, quais foram os objetivos que a gente gostaria com esse portal, com a implantação desse portal? Otimizar integrações, né? Fazer a parte toda de otimização da parte de integração, que a gente tinha muito problemas de integração, porque a gente usava duas ferramentas, o comprador ele usava ferramenta TOTS para comprar e ferramenta o portal. Então, assim, ele podia decidir ou se ele comprava no TOTS ou se ele comprava no portal. E as duas ferramentas, às vezes, não se conversavam direito, né? Outro problema que a gente tinha objetivo era a resolução da implantação de um SLA, porque os requisitantes reclamavam bastante da parte do tempo da demora, né, do fechamento das cotações. Então, com essa ferramenta, a gente queria solucionar essa parte. Automação de processos, que foi um grande desafio, porque a gente tem muitos processos, né, a gente tinha muitos processos fora do portal. Um deles era a questão dos contratos jurídicos, né? Então, com esse portal, a gente conseguiu fazer essa automação desse processo. E a outra questão também era a parte de cadastro de fornecedores, né? Então, a gente tinha projetos paralelos dentro da Docol, e onde a gente precisaria também resolver essa parte do cadastro de fornecedores, que antes a gente fazia manualmente, né? A gente tinha uma pessoa que fazia cadastro de fornecedor, cadastro de clientes, cadastro de outras questões, e dentro desse portal a gente conseguiu automatizar o nosso objetivo era automatizar esse processo também. A questão da governança também, que nesse sentido, como a gente tinha a operação em dois sistemas, né, o TOTS e portal, então, assim, o comprador, quando ele fazia no portal, ele tinha 100% da auditoria dentro da rastreabilidade ali dentro. Mas quando ele fazia no TOTS, quando ele fazia fora do portal, porque ele tinha essa opção de escolha, ele fazia os pedidos, ele fazia o comparativo e deixava esse comparativo dentro de um diretório, ou então mandava por e-mail para o aprovador e tal. Então, nesse sentido, a gente precisaria de uma ferramenta, né, que atendesse toda essa estrutura, essa rastreabilidade de os requisitantes, eles faziam solicitação de compra dentro do TOTS, a aprovação era no TOTS, e depois vinha essa ordem de compra para o comprador comprar, e ele tinha a opção, né, de colocar no portal ou dentro do TOTS. Agora não, a solicitação de compra, ela nasce dentro do portal, então é um dos modos que a gente adquiriu. Então, ele não tem mais a opção do TOTS, ali nasce e é fechado tudo ali dentro. A gestão de contratos, né, que realmente era para atender dois segmentos, o contrato jurídico, que são as medições, os serviços, né, em si, e a questão também dos contratos de demanda, o contrato que vem lá de materiais diretos, né, materiais produtivos, né, que aí o portal também conseguiu nos atender. A gestão de catálogos, que a gente fez a parte para
para fazer uma loja virtual, né? São materiais mais de mercado, né? De prateleira que atende o requisitante interno, né? Então, assim, ele tem um material de expediente. Né, porque hoje a parte de serviços a gente recebe todas as notas fiscais por e-mail, e aí, consequentemente, às vezes acontece de as notas se perderem. E a gestão e homologação de cadastros de fornecedores, né, cadastros e documentos de fornecedores. Então, a gente consegue fazer uma grande gestão ali nessa parte, tanto de documentos de fornecedores que a gente precisa homologar para material direto, como também documentos de contratos de terceiros, né, contratos referente à documentação desses funcionários de terceirização. E os módulos extras, né, que é a gestão de data e quantidade de entrega de pedidos, que a gente consegue resolver a parte do IGF, né, que é o Índice Geral de Entregas, né, então o fornecedor, tanto o fornecedor como o requisitante interno ou como o programador do PCP, eles conseguem fazer essa alteração dentro do sistema e, consequentemente, é feita uma integração com o TOTUS, né, deixando a data realmente certinha aí para consulta. E o Power BI, que mostra toda a parte de gestão do desempenho dos compradores, a parte de relatórios. O ANA, que também é aprovações mobile, inclusive nosso gerente acabou de aprovar uns pedidos aqui, né? O SLA de compras, que é realmente um dos objetivos que a gente tinha lá no início, e a ferramenta de workflow. Então, aqui é a carinha do nosso portal. Essa figura foi realmente feita pela área de marketing, então a gente fez toda uma estrutura por trás para a gente conseguir alavancar, fazer realmente com que as pessoas sentissem aí que era um portal, uma mudança uma grande mudança, né, de paradigma, na verdade, né? Uma grande mudança na organização, porque tu tá trocando, né, de sistema, tu tá trocando de TOTUS, né, que era uma ferramenta já bem conhecida, para um novo portal online, né? E quais foram os grandes desafios desse projeto, né? Primeiramente, o foco, né? Então, assim, falando do projeto em si, desde o ano de 2020 até agora, né? Em 2020 a gente conseguiu aprovar o projeto. E em 2021 a gente trabalhou em todo o projeto, né? Então, de toda a parte de mapeamento, de testes, de homologações, a gente teve que adiar a homologação algumas vezes, porque realmente, assim, a questão do foco realmente é a grande importância, né? A parte de comunicação, então, assim, foi um grande também desafio por causa da pandemia, a gente fazia as reuniões todas online, né, então, comunicação não era só com os envolvidos no projeto diretamente, mas sim com os usuários internos, porque envolvia os processos deles também. A parte de treinamento, que foi bem importante também, porque o projeto não era só para os compradores, né, era para toda a organização, então, o treinamento foi fundamental nesse quesito. E a parte de adaptação e suporte, né, que é o pós, né, é o pós-go live. Então, a gente já implantamos faz 2 meses a ferramenta na Docol, e ainda estamos tendo adaptação, ainda estamos dando suporte para os requisitantes internos, dando suporte para os fornecedores, então isso aí, essa comunicação aí com o pessoal interno é fundamental. E o que foi imprescindível aqui nesse projeto, né? Apoio da diretoria e da TI, porque não era só um sistema de mudança da área de compras, e sim né, para todo mundo. É uma mudança significativa para toda a organização. Então, eu realmente precisava do apoio da diretoria e principalmente da TI, porque assim, muitas coisas a gente depende da TI. O projeto em si, toda a parte de integração, junto com os fornecedores, tanto da Paradigma como o integrador, a gente precisaria do apoio da TI, porque o TI vai fazer o pós, né? A parte toda de suporte é administrada pela TI. Então, sem o apoio deles, a gente não consegue seguir com o projeto. E a equipe do projeto, né? O que a gente fizemos aqui durante esse projeto? A gente contratou um gerente de projeto para articulação das 3 empresas. Então, assim, cada empresa tinha o seu gerente
de projeto, mas a gente precisaria de uma pessoa da DOCOL para fazer a articulação de todos eles. Então, esse é o grande desafio, né? De realmente se comunicar, de fazer com que todos consigam dar atenção, dar o foco no projeto, né? Ao mesmo tempo, né? Um analista de TI com conhecimento do sistema e processo, então, do qual a gente tinha um analista de TI com foco nesse projeto. Ele tinha também formação em Scrum, então isso foi fundamental para a gente conseguir dar andamento, fazer as pendências, a gente fez um Kanban, com backlog, né? Toda semana, 2 vezes por semana, a gente se reunia para realmente focar nessas pendências. Uma líder de projeto, com conhecimento específico do processo, né, com disponibilidade de 80% das horas. Esse também é uma questão que realmente é necessário. Treinamento com os usuários internos, né? A gente teve aí também a divulgação dos manuais através de um site SharePoint. Tivemos que fazer essa divulgação porque até por questão de suporte depois, né? Então, hoje, os usuários, né, eles solicitam nosso suporte, todos os compradores, né, da nossa área estão dando suporte para os usuários, mas é fundamental. Mas eles perguntam, vocês têm manual? Vocês têm um vídeo? Então, nesse site de SharePoint, a gente colocou todas as dúvidas que realmente poderiam vir a acontecer, com videozinhos, com manuais, para ajudar realmente os requisitantes internos. A divulgação interna via RH, a gente fez comunicados oficiais, né, da organização, não só da área de compras, não, comunicados oficiais da organização, para que realmente as pessoas entendessem que é uma oportunidade, é uma alteração da empresa, né. O planejamento Go Live com testes de cargas históricos, então esse também é realmente é imprescindível na questão de uma virada, né, que a gente faça realmente os testes de cargas para que depois não ocorram mais problemas. Quer dizer, problemas vão acontecer, na verdade, e ainda está acontecendo, né? A gente está tendo bastante probleminhas que não foram vistos no mapeamento, na verdade, não que não foram vistos, mas que tem muito específicos do TOTUS escondidos no meio do processo. Então, por mais que a gente ficou um ano planejando, um ano mapeando, um ano fazendo testes, sempre vão ocorrer problemas. Isso é fato e não tem como fugir, tá, gente? E é o suporte da área de compras para usuários internos e fornecedores, né? Que esse é um ponto, também outro ponto essencial para dar credibilidade ao projeto, gente. Não tem como não ser, não tem como não fazer essa parte, assim, tipo, a gente, todos os dias, tem usuários que me procuram, tem usuários que procuram os compradores, todos eles estão aptos para atender todo mundo, porque realmente as dúvidas vão acontecer e até inclusive com fornecedores. E quais foram os resultados, né, do portal SRM 360 da DOCOL? Então, a questão, em primeiro lugar, a governança é uma coisa que a gente nem imaginava no início, era um objetivo lá no início que a gente colocou, mas que não fosse né, desse tamanho, assim. 100% da rastreabilidade, então, de todos os processos da DOCOL a gente conseguiu fazer, né, tanto parte de compras, quanto a parte de contratos, a parte de cadastro de fornecedores, então 100% de todos os processos a gente consegue rastrear. Gestão de vencimento de documentação dos fornecedores, né, e gestão de vencimento dos contratos. Antes a gente tinha isso tudo manualmente, a gente fazia a gestão, inclusive antecipando ali a questão da auditoria da ISO, a gente fazia tudo manualmente, agora a gente consegue fazer tudo no portal. Segurança da informação referente do fornecedor, referente à LGPD, então a gente consegue colocar um questionário lá no cadastro do fornecedor referente à LGPD. Publicações de documentos como contrato geral de fornecimento e manual do fornecedor, então esses documentos agora estão disponíveis para o fornecedor a qualquer momento. E gestão e guarda de documentos como contratos jurídicos, que antes a gente guardava esses contratos num diretório. Então, agora, tanto a visão para o fornecedor de consultar esse contrato, como a visão do gestor do contrato, ele consegue ver na mesma plataforma, né? Anteriormente, os usuários internos procuravam, eu gostaria de consultar esse contrato aqui, daí a gente mandava o contrato para ele. Ou então até o fornecedor, eu perdi esse contrato, a gente mandava o contrato para o fornecedor. E agora não, a visão
em uma única ferramenta. E a auditoria de todos os processos, né, do início lá do requisitante, que faz a requisição da solicitação de compra, até o pedido de compra. Até, na verdade, a consulta de pagamento, né? Os KPIs, o que a gente consegue medir dentro do portal, né? Então, assim, isso aqui também foi realmente um ganho bem significativo, a questão do desempenho do comprador. O que a gente está medindo aqui agora? Percentual de automação, né, que é a quantidade de processos com contrato e catálogo versus pedido spot. E o nosso objetivo aqui com o portal é aumentar em 30%. O SLA, que é o tempo médio de fechamento das requisições. E nosso objetivo aqui é diminuir 40%. E, consequentemente, os compradores, né, ficarem focados, né, na questão do save, né, que é realmente a negociação. E dentro da própria plataforma também a gente consegue fazer essa negociação automática, né, que é com a contra-oferta, né. Então, o nosso objetivo aí é aumentar em 12%. Lembrando que também dentro da própria plataforma a gente consegue fazer a medição do save, que é o valor de referência, né, que a gente já consegue fazer a integração do último valor, valor da última compra, ou então o valor orçado. Então, a área solicitante, ela já vai colocar a solicitação de compra com o valor do orçamento que ela tem. Então, inclusive, a plataforma, ela consulta a base orçamentária, né? Então, o solicitante, ele não consegue colocar uma solicitação de compra se não tiver verba para aquele serviço, ou verba naquele mês. Então, esse é o valor do comprador como referência. Então, na hora de fazer a cotação, ele já consegue consultar lá o valor que está negociando com o valor de referência, com o valor orçado, né? Então, pode ser o valor da última compra, como pode ser o valor que ele orçou para aquele serviço. Então, o objetivo aqui é aumentar em 12%. E a parte de processos, né? Então, a automação dos processos, né, da área de compras, né? Então, aqui está mostrando alguns dos processos, mas o contrato jurídico, esses 3 aqui foram os principais. Os contratos jurídicos, a cadastro de fornecedores com avaliação de documentos e consulta de pagamento dos fornecedores. Então, as entradas aqui, basicamente, da área de compras, né, que é solicitação de compra, contratos jurídicos e contratos de materiais, hoje é 100% dentro do portal. E quais são os desafios futuros agora? Pensando aqui, depois que a gente estabilizar, né, o uso do portal, depois que a gente tiver... porque nós também estamos aprendendo ainda a utilização do portal, faz só 2 meses, né, que a gente tem um novo portal. Então, o que a gente pensa já para o futuro? O que a gente já está sentindo que a gente precisa melhorar? É a gestão de categorias, né, que hoje toda a parte de estrutura dentro do portal se baseia na família do item versus a categoria dessa família, né, que é os fornecedores dessa família. Então, a gente tem categorizado já no cadastro do item, mas o que a gente precisa fazer? É uma gestão, né? Uma estratégia de sourcing desses fornecedores. O que é? Fazer uma limpeza da base, porque tem muitos fornecedores que estão dentro da plataforma, mas eles não respondem às cotações, e fazer esse sourcing, procurar fornecedores que realmente atendam os requisitos, que é homologado dentro da plataforma, para realmente fazer uma parceria com o fornecedor e conseguir fazer as cotações, né, com os fornecedores certos. Depois disso, é a parte de cadastro de itens. Então, realmente, hoje, todos os itens do indireto são cadastrados, claro, do materiais diretos, eles são totalmente 100% cadastrados, mas do indiretos faz 2 anos que a gente está cadastrando todos os itens, né? Então, a parte de serviço ainda não é 100% cadastrado, mas os itens materiais são 100% com cadastro. Porém, esses cadastros são realizados pela área requisitante, sem um padrão 100% do PDM. Então, não tem hoje a gente não tem um sistema hoje que coloque lá os atributos, né, de PDM, que é o padrão de descrição de materiais. Então, esse objetivo aqui ainda a gente precisa melhorar, para daí no futuro a gente realizar a parte do robô comprador, né, que são pequenas compras de pequenos valores, né, e compras recorrentes. Então, se a gente tem um cadastro de itens, né, realmente
certinho, o cadastro conforme os atributos, e ali a gente conseguir fazer a gestão de categorias, procurar fornecedores certos, as compras de pequenos valores, eles já conseguem seguir diretamente para os fornecedores selecionados, aquelas categorias, e eles, né, respondem, e o robô comprador já fazer uma verificação do valor que está, o valor de referência com verifica nada, né? Então, essa é a ideia do futuro, tá bom? Então, era isso, gente. O nosso portal, na verdade, teve muitos desafios aí, está tendo ainda, a gente está ainda correndo atrás de muitas coisas para melhorar, mas a ideia realmente é passar para vocês aqui hoje só um respaldo aí da nossa parceria, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente... Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, foi muito bom. A Obrigada. primeira pergunta é, quando nós falamos em homologação de itens diretos, né, o produtivo, o portal, a homologação do fornecedor, seria somente a parte documental ou também está abrangendo a homologação dos itens em todas as etapas com outras áreas envolvidas? Sim. Na verdade, hoje a parte somente da homologação dos fornecedores. Dos itens, a gente tem outro fórum que a gente faz, né, dentro do próprio do TOTUS, mas ele também é customizado dentro da DOCOL, que ele faz a homologação por item. Perfeito, muito obrigado. Tem mais uma aqui, foi bem crítica, que é o seguinte, sobre o robô comprador, muitas pessoas têm medo. Vocês estão me ouvindo legal aqui? Sim? Ah, vocês não ouvem por aqui, Não né? consigo ouvir. Perdoa, é um desafio seu, tá? Sobre o robô comprador, tem muita gente que tem medo de colocar isso para dentro da operação por diversas razões, né? Uhum. Então, o que eles queriam saber é quais são os riscos que vocês já antevêm nessa situação. Então, nesse ponto do robô comprador, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem na empresa, tem conversado bastante com o time, que o objetivo do robô comprador é proporcionar mais tempo para que os nossos compradores sejam mais estratégicos e menos operacional. Dentro da DOCOL, o robô ele não vem como uma ferramenta para substituir o ser humano. Na verdade, ele vem como uma ferramenta para proporcionar mais tempo, estratégia, negociação, focar realmente no resultado, para que a parte operacional fique com o nosso robô. Isso é um conceito que a gente tem construído desde o princípio do novo portal, e agora a gente vem provocando o nosso fornecedor, a Paradigma, que é o nosso parceiro nisso, para que a gente possa dar esse segundo passo. Perfeito, Graziela e Henry. Tem mais uma pergunta ainda, se der tempo, pode ser? Vamos lá. Atualmente, como que funciona a avaliação de fornecedores? Outros departamentos, como qualidade, também participam dessa avaliação? E qual seria o peso dessas participações na avaliação? Então, é importante que o público entenda que dentro da DOCOL, quando a gente fala de um produto que vai... no produto DOCOL, onde muitos dos nossas torneiras e demais produtos, nós temos inclusive a garantia vitalícia, a gente, dentro da área de suprimentos, participa como um guardião do sistema de qualidade. Então, desde o nosso time de engenharia, do nosso time de qualidade e do time de suprimentos, participa tanto da homologação de um fornecedor direto, quanto depois, no segundo momento, a homologação do item para o fornecedor, seja via processo de teste de qualidade, seja por processos de PIPAP. Então, nós obedecemos o sistema de gestão da qualidade, mas o portal ele tem um papel agora muito importante, porque ele, com esse novo passo que nós demos, ele facilita muito a questão do sistema de gestão da documentação dos fornecedores. Perfeito, Henry, Grazi, muito obrigado pela apresentação, foi excelente, viu? Até mais. Obrigado.